situações comuns assim, ó. Uma carga, outra carga, outra carga. Por exemplo, 3 cargas. Aí aqui eu tenho, sei lá, vou dar um chute aqui. Aqui eu tenho mais, menos e mais. Só um exemplo. Cada bolinha dessa seria uma carga pontiforme, pequena. Aí aqui é carga Q1, carga Q2, carga Q3, né? Cada uma tem o seu valor, né? E aí o exercício pode perguntar assim, olha, qual é a força elétrica em cima da carga 3? Qual é a força em cima da carga 3? Quando eu pergunto a força em cima da carga 3, é a força resultante, é a total em cima da carga 3. Aí você vai dizer assim, não, aí você é só aplicar a fórmula. Aí, cuidado, você vai aplicar a fórmula mais de uma vez. E depois você vai ter que somar as forças. Porque, veja, qual é o raciocínio quando eu tenho mais de 2 cargas? Né? Porque se eu tenho só duas cargas, ou elas se atraem ou se repelem e pronto, aplica a fórmula uma vez só, acabou. Mas se eu tenho 3, 4, 5, o que é que vai acontecer? É o princípio da superposição. Como assim? Se eu perguntei em cima da terceira carga, né, você precisa fazer o seguinte. Quem é que aplica a força em cima dela? Quem é que vai atrair ela ou repelir ela? A 2 e a 1. Né? Então, veja. A 1 faz força na 3. E a 2 também faz força na 3. Só que a 1, nesse meu exemplo aqui, a 1 faz força na 3 e é uma força de repulsão, porque é mais e mais. Aí você vai perguntar, não, mas aí a 3 não empurra a 1, não? Sim. Da mesma forma que a 1 empurra a 3 empurra a 1, correto. Mas a minha preocupação não é sobre a carga 1. Eu perguntei a força em cima da carga 3. Então, se eu quero saber a força em cima da carga 3, eu vou desenhar só em cima da carga 3. Então, a carga 1 empurra a 3. Só que a 2, ela atrai a 3. Então, aqui é a força 3,1 e aqui é a força, está aqui 3,2. Essa força aqui é a força em cima de 3 devido a 1. E essa força é a força em cima de 3 devido a 2. Né? E aí você vai aplicar a equação 2 vezes. Vai aplicar para cada uma delas. Para cada par, né? Aplica a fórmula para calcular a força entre essa e essa. E essa força aqui. Aí aplica de novo a equação para achar a força entre esta e esta. Né? Aí aplica a fórmula de novo. E aí, depois que você descobrir esses dois valores, você vai somar as forças. Mas cuidado, força é um vetor. Então, eu não posso somar de qualquer jeito. Eu tenho que somar os vetores. Então, aqui eu vou fazer uma soma de vetores, né? Para achar a força resultante. Então, a maior dificuldade desse assunto, geralmente, para a maioria das pessoas, é isso aqui, ó. É a operação com vetores, né? Trabalhar com força é trabalhar com vetor. Somar força é somar vetor. Então, você precisa lembrar de como somar dois vetores em um caso qualquer. Né? Tem os casos particulares, né? Que você usa Pitágoras, etc. E tem aqueles casos quaisquer. Certo? Se houvesse mais uma carga, né? Ah, eu tenho mais uma carga, sei lá. Mais uma carga aqui, né? Sei lá. Aqui. Aí, essa carga, ela vai atrair ou repelir esta também. Aí seria mais um vetor. Aí eu iria somar 3 vetores, né? Então, é preciso que você sempre, no final, para achar a força resultante, some os vetores. Então, a força em cima de 3 seria a força, o vetor 3,1 mais o vetor 3,2, né? É uma soma de vetores. Não é só pegar o valor, botar aqui e aqui, não. Pelo amor de Deus, certo? Não é. Bom, vamos fazer um exemplo, uma aplicação sobre isso, certo? Vamos fazer um exemplo aqui. Eu tenho 3 cargas, né? Vamos botar o sinal, né?
fazer o sinal aqui, vou botar aqui positivo, positivo e positivo. Pronto. São 3 cargas positivas. E eu quero saber a força resultante. A força resultante, certo? Sobre a carga 3. Sobre a carga 3. E a constante K, eu vou dizer a você, aqui é o vácuo, certo? Então, o K, vamos usar o valor padrão do vácuo, que é 9 vezes 10 a nona, Newton-metro quadrado por Coulomb quadrado. Primeiro passo, antes de você calcular qualquer coisa, vamos tentar desenhar. O conselho é, primeiro você vai fazer o desenho e depois você calcula, certo? Vamos desenhar. Deixa eu apagar esse rapaz daqui para não ficar muito cheio a figura. Vou botar aqui ao lado, certo? A carga 2, ela repele a 3. Então, vai ter uma força para baixo aqui. Chama de força 2. Pronto. E a carga 1 também repele, né? A carga 1 também repele a carga 3. Vou chamar de força 2 e força 1. Certo? Então, a carga 2 repele a 3, força 2. E a carga 1 repele a 3, força 1. Tem mais alguma força aí? Não. Não tem. Ah, mas tem força em cima da 2 e em cima da 1. Tem, não é? Porque se a carga 1 repele a 3 repele a 1. Se a carga 2 repele a 3 repele a 2. Correto. Mas eu não estou preocupado com isso. O que eu quero saber é a força em cima da carga 3. Então, a força em cima da carga 3, eu vou desenhar só os vetores em cima da carga 3. Então, a carga 1 fazendo a força em cima da 3 e a 2 também em cima da 3. E aí eu vou agora calcular cada uma delas. Eu vou calcular esta aqui e esta aqui. Certo? Pessoal, eu vou tomar a liberdade só de mudar um valor aqui para ficar mais fácil a conta, para não fazer muita conta aqui no meu quadro pequeno, certo? Só para ficar mais fácil, vou botar aqui a carga 3 como sendo 5. Não. Tá 2 aqui, vou botar aqui 25. Pronto. A carga 1 é 25, certo? Só mudei para talvez ficar um pouco mais fácil o cálculo, beleza? Então aqui, ó, como é que se calcula a força 2? Não é? Aí vamos lá. A força 2 é entre quem e quem, né? A força 2 é entre a carga 2 e a carga 3. Então seria a constante K, carga 2, carga 3, sobre a distância ao quadrado. A constante K vale 9 vezes 10 a nona. A carga 2, né? Vale quanto a carga 2? A carga 2 vale 9 micro, né? 9 vezes 10 a menos 6, que é o micro. E a carga 3, que vale 2 vezes 10 a menos 6. Dividido e a distância entre elas. A distância entre elas vale quanto? Entre a 2 e a 3, 3 centímetros. Não posso usar em centímetro. Tem que passar para metro. A constante K está usando aqui 1 metro. Então, seria 3 centímetros, né? Ó, 3 centímetros é a mesma coisa que 3 vezes 10 a menos 2 em metro. Você trabalhar dessa forma é muito melhor, sabe por quê? Porque você, quando botar esse valor aqui, você vai levar ao quadrado. Levar ao quadrado dessa forma é muito mais fácil do que deixar o cálculo extenso lá. Então, aqui, ó, 3 vezes 10 a menos 2 elevado ao quadrado. Vamos fazer essa conta aqui agora. Vamos resolver logo as potências de 10. 9, ó, 10 a 9, 10 a menos 6, 10 a menos 6. Multiplicação de mesma base. Repete a base, somos expoentes. Então fica 9 menos 6 dá 3. E 3 menos 6 dá menos 3. Então fica 10 a menos 3. Repete a base, somos expoentes. E agora fica 9 vezes 9 vezes 2. Aí fica 9 vezes 9 vezes 2.
dividido por... Depois eu multiplico isso. 3 ao quadrado dá 9. 10a menos 4. Então, a força 2 vai ser igual a quanto? A força 2. Um 9 desse simplifica, ó. Aí fica 9 vezes 2, 18. Fica 18 vezes 10. 9 vezes 2, 18. Esse menos 4 vai subir. Aí fica mais 4. Mais 4 com menos 3 dá 1. Então, dá 180 newtons. Essa é a força entre a carga 2 e a carga 3. E agora eu calculo a força 1. A força 1 é entre a carga 1 e a carga 3. E aí eu vou precisar ter a distância entre elas. Eu não coloquei aqui de forma direta, né? Mas eu vou usar Pitágoras, porque é um triângulo retângulo. Então fica 3, 4, é pitagórico, né? Dá 5, ó. Não é? Para descobrir esse 5 aí é só usar Pitágoras, certo? Aí vai dar 5. Então, a distância entre a carga 1 e a carga 3 vale 5 centímetros. Então, fica, a força vai ser K, a força entre 1 e 3, então vai ser a carga 1 e a carga 3, e a distância ao quadrado. Aí o K vai ser 9/10 a nona. A carga 1, vale quanto a carga 1? A carga 1 vale 25 micro. 25 vezes 10 a menos 2, menos 6, perdão. A carga 3 vale 2 micro, fica 2 vezes 10 a menos 6. E a distância entre elas é de 5 centímetros, aí fica 5, 10 a menos 2, passando para metro. Né? Isso aqui é elevado ao quadrado. Certo? Então, a força 1 vai ser igual a quanto? 9 vezes 25 vezes 2. 9 vezes 25 vezes 2. 10 a quanto? 9 menos 6 dá 3, menos 6 dá menos 3. Dividido por 25. 5 ao quadrado, 25. 10 a menos 4. O 25, vou simplificar com 25. 9 vezes 2, 18. Vezes 10a. Mais 4 menos 3 dá 1. Dá 180 newtons. Por coincidência, deu o mesmo valor, não foi? Eu fiz de propósito, né? Para dar o mesmo valor, para ficar mais fácil a conta. E aí não acabou. Não acabou. Não acabou, né? Aí você faz o que agora? Você desiste? Não, não desiste. Você calcula a força resultante. E como é que calcula a força resultante? A soma dos vetores, né? E como é que se calcula essa soma de vetores? F1 mais F2. Aí tem gente que vai fazer assim, né? O F1 vale 180, o F2 vale 180, então a resposta seria 360. Aí, falso, errado, né? Eu tenho que somar os vetores. E para somar os vetores, eu preciso usar a lei dos cossenos. E para usar a lei dos cossenos, eu tenho que ter um ângulo, né? Esse ângulo aqui, ó. Entre os vetores. Então, o próximo passo é eu apagar para a gente fazer agora a soma dos vetores, que é uma próxima etapa. Então, o primeiro passo é você desenha. Segundo passo, você calcula cada uma das forças, quantas forem. E terceiro passo, você vai agora olhar para o desenho que você fez. Por isso que o desenho é importante. Para você ver como os vetores estão e você utilizar o processo correto para fazer a soma dos vetores. Nesse caso, eu vou usar a forma mais geral, que é a lei dos cossenos. Certo? Você pode usar a lei dos cossenos ou pode usar também decomposição de vetores. Dá no mesmo. Certo? Vamos tentar fazer os dois jeitos? Para talvez alguém prefira, né? Não sei. Independente do caminho que você vai escolher, se é usando lei dos cossenos ou decomposição, tanto faz, você precisa ter o ângulo. Então, vamos lá. Eu preciso ter esse ângulo aqui, ó.
Na verdade, eu não quero ter o valor do ângulo, eu quero ter o que eu preciso para calcular, que é o seno ou cosseno, né? Se eu for usar a decomposição de vetor, eu talvez precise dos dois. Depende da situação, do seno e do cosseno. Se eu for usar a lei dos cossenos, eu só preciso do cosseno. Certo? Só que este ângulo aqui, ele é igual a este. Opostos pelo vértice, né? Então eu tenho um triângulo retângulo. Então é muito fácil ter o seno e o cosseno desse ângulo. Olha só. Quem é o seno desse ângulo? O seno é o lado oposto pela hipotenusa, é 4/5. Já temos o seno. E quem é o cosseno? O cosseno é 3/5. Adjacente à hipotenusa, né? Então a gente já sabe o seno e o cosseno, beleza. Agora vamos aplicar. Se você for fazer pela lei dos cossenos, seria isso. Deixa eu desenhar aqui de novo. Aqui é F1, aqui é F2, não é? A tampa fugiu aqui. E aí você vai somar os vetores, vai dar isso. Aí eu quero essa força resultante, né? Como é que seria a lei dos cossenos? Fica força resultante ao quadrado vai ser F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado, certo? Mais 2 vezes F1, F2, cosseno do ângulo entre os vetores. Só que nesse caso, o F1 é igual ao F2, né? Ficou mais fácil, né? Eu apaguei, não foi? Poxa, eu apaguei e esqueci o valor do F1. 180, não foi? O F1 é igual ao F2, que calculamos, deu 180 newton, não foi isso? Eu vou chamar isso aqui de X, já que são iguais, para não ficar uma conta muito grande. Veja, se você botar aqui o valor agora, vai ficar muito grande. Vamos resumir mais. Já que são iguais, eu vou chamar de X. Aí no final eu boto X, que é 180. Então aqui seria x ao quadrado mais x ao quadrado mais 2 vezes x e o cosseno do ângulo. Aí aqui eu posso fazer isso, ó, para ficar mais resumido, né? Quanto é x ao quadrado mais x ao quadrado? Dá 2 vezes x ao quadrado, 2 vezes x dá x ao quadrado, cosseno do ângulo. Eu posso botar o 2x ao quadrado em evidência. Força resultante ao quadrado vai ser 2x ao quadrado, fica 1 mais o cosseno, não é? Eu botando 2x ao quadrado em evidência, fica 1 mais cosseno. Veja, quem quiser botar um valor logo aqui direto, 180, 180, 180, 180, pode. Aí faz conta, né? Eu não vou fazer assim, vou resumir. Então, a força resultante ao quadrado é igual, aí fica 2, isso aqui é um 2, tá? Fica 2 vezes. Deixa eu fazer logo mais direto. Meu quadro vai acabar, né? Não está ao quadrado, a força resultante tem que tirar a raiz, né? Então fica raiz quadrada de 2x ao quadrado, 1 mais cosseno. Esse x ao quadrado vai sair da raiz. Então fica força resultante é x raiz de 2, 1 mais cosseno. Pronto. Está aí, resumido já. A força resultante vai ser, o x é 180, raiz de 2 vezes, quanto é 1 mais cosseno? Quem é o cosseno? O cosseno é 3/5. Aí fica 1 mais 3/5. Dentro da raiz. Né? Então, vou para cá agora. Aí fica a força resultante, vai ser 180 vezes a raiz quadrada de quanto? 2 vezes. Quanto é 1 mais 3/5? Aí tira o mínimo, né? 5 por 1, 5 vezes 1, 5 mais 3, 8. 8 sobre 5. Então aqui fica 2 vezes 8 sobre 5. Força resultante é igual a 180 vezes 16 sobre 5 na raiz. E a raiz de 16 é 4. Então fica 180 vezes 4 sobre raiz de 5. Isso aqui, se você racionaliza,
aí fica 180 vezes 4, raiz de 5 sobre 5. Racionalizando. Como é que racionaliza? Multiplica por raiz de 5 em cima e embaixo. Aí multiplicando em cima fica raiz de 5. E multiplicando embaixo fica raiz de 5 vezes raiz de 5. Vai dar raiz de 25, que é 5. 180 por 5. 10 por 5. Dá 2, dá 36. Então fica 36 vezes 4, raiz de 3. Isso é raiz de 3, não, raiz de 5. Perdão. Foi, sei lá porque eu botei. Eu gosto do 3. Corrigindo aí, ó, é raiz de 5, né? Pronto. Certo? Aí vamos lá fazer a decomposição. Certo? Fazer aqui ao lado. Para gente comparar. Eu acabei de apagar o seno e o cosseno que eu botei. Foi tentar usar também, né? Poxa, eu esqueci, ó. O seno. Aqui eu usei o cosseno, não foi? Deu 3/5, então o seno é 4. O seno de θ deu 4/5 e o cosseno de θ deu 3/5. Foi isso? Pronto. Certo? Vamos lá. Usando decomposição. Está aqui a carga. Para cá é a força F2. Para cá é a força F1. Né? Para você... E esse ângulo aqui vale θ. Para você fazer decomposição, você precisa criar o eixo X e Y. Né? Então, você cria aqui um eixo Y. Esse seu F2 já é vertical no eixo Y. E aqui você vai ter o eixo X. Aí você vai decompor quem? O F1. O F2 não precisa decompor, só decompõe o F1. Né? Aí vai ter aqui o F1 aqui, ó. F1Y e o F1x. E aí vamos calcular o F1x. Quanto vale o F1x? O F1x. Aí vamos usar aquele bizu de vetores lá de Física 1. Tá com ou sem um ângulo, né? O F1 tá com ou sem um ângulo? Sem. Aí vai usar o sem. Aí fica F1 seno de θ. E o F1y tá com ou sem um ângulo? Com. Vai usar o cosseno. Aí fica F1 cosseno de θ. Então fica o F1 é 180. O seno de θ é 4/5. Aqui vai dar 36 vezes 4, né? Dá 144. Né? 36 vezes 4, né? Já fiz até aqui, não foi? Em algum lugar eu fiz isso. Tá aqui. Foi 2, 144. E aqui o F1 é 180. E o cosseno de θ. O cosseno é 3/5. Aqui vai dar 36. 36 vezes 3. E vai dar 18. Vai 1. 9 com 10. 108. Então, o F1x deu 144 e o F1y deu 108. Certo? Agora eu vou juntar os que forem no mesmo sentido, né? Vamos lá. O F2 tem o mesmo sentido do F1y. Então, mesmo vetor de mesmo sentido, eu vou somar os valores. Aí vai dar um vetorzão para baixo, né? Então, esses dois juntos vai dar um vetorzão para baixo que vale quanto? F2 é 180 com mais F1y, que é 108, né? Então, fica 180 com 108, fica 882, 288. Então, aqui eu vou ter 288 para baixo. E para a direita, eu vou ter o Fx, que vale 144. E agora, eu vou somar os vetores usando Pitágoras, porque eles são perpendiculares. É sempre assim, você decompõe, aí vai ter pedaços x e y. E no final, quando sobrar somente um no eixo y e somente um no eixo x, você vai somar os vetores usando Pitágoras. Certo? E aí, faz Pitágoras para achar a força
resultante. Aí fica a força resultante ao quadrado é igual a 144 ao quadrado mais 288 ao quadrado. Só Jesus aqui. Vamos fatorar isso, né? Eu queria botar bonitinho aqui. Vai dar igual a isso. Aqui, ó. 144 ao quadrado mais... Nem precisa fatorar muito, ó. 288 ao quadrado. 288 é 144 vezes 2, né? 288. Isso aqui está ao quadrado, né? Pronto, aí. Nem precisa fatorar muito, ó. Aqui é o dobro desse. Aí fica 144 ao quadrado. E aqui é 2 vezes 144 ao quadrado. Então fica força resultante ao quadrado. Vai ser 144 ao quadrado mais 144 ao quadrado, 144 ao quadrado, vezes 4. Olha que legal. Bota 144 ao quadrado em evidência. Aí fica 144 ao quadrado em evidência. E fica 1 mais 4. E dá 5. 144 ao quadrado, raiz de 5. Oh, perdão. Vezes 5. E aí eu vou tirar a raiz quadrada, né? Então, a força resultante, tira a raiz quadrada, 144 ao quadrado sai da raiz, e fica a raiz de 5. Olha aí, ó, que bonitinho. Tá vendo? Bateu certinho, 144 raiz de 5, 144 raiz de 5. Né? A outra forma de resolver. Você escolhe a melhor, né? Porque decomposição é isso. Você não vai só decompor, não. Você vai decompor para depois você somar os vetores que são perpendiculares. Aí você evita usar a lei de cosseno. Você, como são perpendiculares, você usa Pitágoras, entendeu? Essa é a questão. Com decomposição, no final você vai usar Pitágoras. Se quiser ter paciência e usar logo a lei de cosseno, já faz direto, né? Aí é opcional.